sou a doutora Elaine Cruz e é muito bom receber você no nosso programa Equilíbrio Emocional. Nós baseamos esse programa neste livro, Equilíbrio Emocional, Personalidade Transformada pelo Fruto do Espírito, da minha autoria, lançado pela editora CPAD, onde a gente fala aqui sobre várias questões que afetam a nossa alma, que tem a ver com a nossa psique. Uma das questões mais sérias dos nossos dias é a questão da ansiedade. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre crises de pânico e também TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A gente sabe que estar ansioso ou viver com ansiedade faz parte da nossa humanidade. Afinal de contas, sempre que a gente encara uma situação mais difícil, uma prova, um concurso, nascimento de um filho, quando está chegando perto aí do casamento, do nascimento de um neto, num período difícil às vezes que estamos atravessando, como a questão da pandemia, a questão da possibilidade de desemprego, de uma onda maior de doenças, é claro que nós ficamos ansiosos, aquela ansiedade normal, que nos agita um pouquinho, que pode tirar um pouquinho o nosso sono, mas aquela ansiedade da qual nós levamos a Deus, nós apresentamos diante de Deus e nós vamos acalmando o nosso coração. Mas a verdade é que há algumas situações e em algumas pessoas que têm às vezes inclusive uma predisposição genética, essa ansiedade chega e ela não vai embora assim tão facilmente. É possível que algumas pessoas, diante de situações traumáticas, diante de situações difíceis da vida, apresentem o que nós chamamos de crises de ansiedade. É uma taquicardia, aquele sentimento de que a pessoa literalmente vai fracassar, que ela não vai conseguir, e ela começa a desenvolver uma ansiedade que pode se tornar uma ansiedade crônica. A crise de ansiedade, na realidade, ela aparece, ela dura aí cerca de 1 a 2 minutos. A pessoa realmente, a impressão que ela tem é que ela fica incapacitada com aquele sentimento de que alguma coisa séria vai acontecer, como se ela fosse adoecer seriamente, mas passa, ela começa a pensar, se tem alguém do lado, começa a dizer vai dar tudo certo, melhora, tal, e a pessoa começa a melhorar, começa a sair. Quando a crise se instaura, e aí ela começa a ampliar esse tempo, podendo chegar a uns 5 minutos de crise, e a pessoa realmente, muitas vezes está dirigindo, ela tem que parar o carro, ela tem que parar os seus afazeres. Quando começa a atrapalhar o cotidiano, é hora sim da gente procurar ajuda, é hora da gente procurar algum tipo de terapia, ou uma ajuda medicamentosa para que essa ansiedade possa ser segurada, possa ser amenizada. Mas algumas pessoas também apresentam o que nós chamamos de ataques de pânico. E aí não é simplesmente uma crise onde aquela pessoa fica muito angustiada, nervosa, com pensamento acelerado, achando que as coisas não vão dar certo. O ataque de pânico, ele acomete de uma forma muito mais séria, muito mais forte. Eu digo assim, página 138. Cada vez mais frequentes, os ataques de pânico acontecem quando a ansiedade atinge níveis muito elevados. Os pensamentos da pessoa se tornam compulsivos e cresce um sentimento de morte súbita. É aquela sensação do coração saindo pela boca, como se de fato a pessoa não fosse sobreviver à crise. Os ataques costumam ser assustadores e é muito comum que uma vez que uma pessoa tenha passado por um ataque de pânico, se isso acontece, por exemplo, na rua, ela tem que parar, ela senta, muitas vezes ela não consegue se dominar, ela começa a chorar, ela literalmente acha que vai morrer. E muitas vezes ela fica com medo do próximo ataque. Tem gente que se tranca em casa, tem gente que deixa de ir para o trabalho, tem gente que só quer isso e precisa estar cercado de pessoas até mesmo para sair às ruas, para realizar as suas coisas, porque a impressão que essa pessoa tem é que ela vai morrer longe de todo mundo e ela não vai conseguir se sustentar. Muitas vezes ela teme pela sua vida, ela teme pela sua segurança e ela precisa assim de
de medicamentos, de uma ajuda psicoterápica, de alguém para conversar, para que ela possa expor os motivos da sua ansiedade. Muitas vezes as pessoas não sabem por quê, mas quando a gente vai voltando, a gente percebe que é um luto, que há um medo, que alguma coisa aconteceu, tirando desta pessoa a segurança, aquele sentimento de uma vida estabilizada. É algo muito parecido, por exemplo, com o que acontece com Elias. Lembra-se de Elias? Elias, quando vence os profetas de Baal, e aí a Bíblia diz que ele foge, ele se esconde e ele começa a pedir a Deus que ele queria morrer porque o medo dele era tão grande, a aflição era tão grande. Ali, na realidade, ele teve uma grande crise e quando Deus chega, e Deus sempre vem em nosso auxílio, Deus sempre nos abençoa, Ele sempre é misericordioso. Mas muitas vezes, para vencer as crises de pânico, eu estou lendo a página 139, é importante tratar a ansiedade, muitas vezes tomando remédios, muitas vezes tentando enxergar quais são as razões para tanta ansiedade. Quando a crise começa a se aproximar, ou quando ela começa a se tornar mais frequente, o uso de medicamentos é fundamental. Quando a crise, você perceber, você que está vivenciando isso, que a crise está chegando, respire fundo e, acima de tudo, organize os seus pensamentos. Comece a pensar, comece a falar com você mesmo que você vai ficar bem, você não vai morrer. É uma crise que você sabe que ela vem, mas ela passa. Claro que mesmo sob a ação de medicamentos, muitas vezes, quando uma pessoa literalmente está sofrendo de pânico, ainda assim, no início da medicação, é possível que a crise volte. Mesmo que você precise se cercar de pessoas, acredite, vai passar. Você não vai morrer, a vida não vai acabar, as situações vão se resolver, porque nós temos um Deus que é todo poderoso. E naquele momento que você perceber que a crise vem, se acalme, respire fundo. Se você estiver em casa, pegue a Bíblia, ore a Deus, fale com Deus, se cerque de uma pessoa que você ama, que é da sua confiança, e comece a conversar, falar da sua ansiedade, do seu medo com alguém que possa dizer a você: estou aqui, conte comigo. Isso é fundamental e é de grande importância. O passo seguinte, ou muitas vezes não é necessariamente o passo seguinte, mas um outro tipo de crise ou de transtorno também muito comum, originado através da ansiedade ou pela ansiedade, é o que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo, que muita gente chama de TOC, que é considerado um distúrbio psiquiátrico de ansiedade e que pode atingir mais de 2% de toda a população mundial. As causas podem ser hereditárias, podem ser fruto de vivências, de preocupações, de estresse, de fadiga, de cansaço ou de uma ansiedade, de crises de ansiedade recorrentes não tratadas. Uma pessoa que vive dentro de espaços, por exemplo, muito tensos, isso acontece muito, por exemplo, pós-guerra, isso acontece muito depois de um período difícil como o luto, ou quando a gente passa por um período longo e grande, por exemplo, de uma doença complexa que demora, crônica, muitas vezes que demora embora. É possível, é provável que uma pessoa possa desenvolver o TOC. Em geral, o que acontece? Há um pensamento compulsivo de fracasso, de medo, de que a pessoa vai adoecer, de que as coisas não vão dar certo, que alguma coisa está errada. Esse pensamento compulsivo gera um sentimento de fracasso, um sentimento de medo, um sentimento de pavor tão grande, mas tão grande, que a pessoa precisa desenvolver alguns rituais. E aí, por isso que muita gente olha para TOC, muita gente chama de manias, como se isso fosse, na realidade, uma
coisa engraçada, aquela pessoa que lava a mão muitas vezes, que checa a porta muitas vezes, que tem às vezes um comportamento compulsivo de mexer com a cabeça, muitas vezes apresentando algum movimento, às vezes com a perna, com o braço, com o corpo todo, e na verdade o que aquela pessoa está fazendo, por mais que para algumas pessoas pareça engraçado, nada mais é do que um pedido de ajuda. Uma pessoa, quando ela chega no toque, quando ela começa a desenvolver o toque, é uma pessoa que precisa de ajuda. Na realidade, o toque é um grande pedido, é um grande SOS. Uma pessoa com toque, ela desenvolve também falta de prazer, desânimo, ela não tem ânimo para encarar as situações da vida, uma depressão agravada ao longo de um tempo não tratada, uma profunda agitação psicomotora, perda do peso, muitas vezes desenvolve também anorexia, pensamento autodepreciativos, eu não consigo, eu não vou, eu sou sujo. Infelizmente, no meio evangélico, muitas vezes há pessoas que desenvolvem toque associados a questões bíblicas. Então, a pessoa pensa alguma coisa, por exemplo, contra o Espírito Santo, e aquele pensamento fica recorrente na cabeça dela, e aí ela fica com medo porque ela acha que está pecando contra o Espírito Santo, e por isso ela vai perder o céu, e por isso ela não está mais salva. E é muito duro você ver isso, uma doença que se agrava e que pega como um fator de compulsão exatamente o medo dessa pessoa com a sua salvação, o medo de perder o céu, que acaba se transformando muitas vezes num ato sério, muitas vezes em comportamentos repetitivos, como toda hora tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar falando um salmo, tem que estar orando de uma forma desenfreada, de forma que essa pessoa não consegue dormir, essa pessoa não consegue comer, essa pessoa não consegue trabalhar. E claro, quando chega nisso é importante, não adianta só orar. Muita gente, ao ver isso, fruto muitas vezes de uma pessoa evangélica, acha que essa pessoa está mal, que não está bem com Deus, e é exatamente o contrário. Essa pessoa está bem com Deus, ela está preocupada com a sua salvação, e o que se precisa muitas vezes é que essa pessoa procure um médico, use um medicamento, faça uma terapia, até para que ela perceba que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, sabe que é uma doença, ele tem ciência da incapacidade psicológica daquela pessoa, mas é importante, claro, que as pessoas procurem ajuda. O ritual é chamado de compulsão. Esse ritual repetitivo, que muitas vezes ocupa o tempo de uma pessoa, como lavar as mãos a todo momento, preocupar-se excessivamente com a sujeira, evitar o uso de banheiros públicos, revisar repetidas vezes a porta, se fechou a porta, se não fechou, se o fogão ou o gás estão acesos, e aí a pessoa levanta uma vez, levanta duas, se ela tá indo para dormir, ela deita e ela vai várias vezes checar a porta, várias vezes ela se levanta, ou para sair de casa tem uma dificuldade muito grande, somar os números das placas de carro, contar os azulejos de uma parede, se ela chega num ambiente e os quadros estão tortos, enquanto ela não conserta, ela não fica bem. Na verdade, são rituais externos de autocontrole, o que só significa que esta pessoa está sem o seu controle interior. Então, quando você vê uma pessoa com toque, ao invés de achar aquilo engraçado, comece a perceber que isso é uma questão séria. A pessoa está tão desarrumada, emocionalmente ela está tão desestruturada, que ela tem necessidade de formatar, organizar, hierarquizar, manter tudo sob um controle absoluto e compulsivo externamente, para que, de fato, isso a ajude internamente com as suas emoções. Muitas vezes
vezes a pessoa com toque pode ter ainda pensamentos ligados a medo de eventos violentos, de passar por uma situação no trânsito, de assaltos, de mortes. E claro, quanto mais medo tem, muitas vezes mais procura notícias sobre isso. E aí, esse medo vai sendo alimentado pela busca de notícias ruins, porque ela está sempre interessada nas notícias mais trágicas e mais violentas. E quanto mais interesse, mais medo da violência, mais medo da tragicidade, enfim, e é algo que vai se repetindo. É importante procurar ajuda, é importante procurar um médico, um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo, alguém que possa te ajudar. É importante voltar a descansar, a dormir muito bem, mesmo que seja necessário um remédio para isso. Aproveite o tempo com a sua família, relaxe a sua musculatura, faça exercícios, desenvolva bons hábitos com a sua alimentação. O bom de sermos humanos é que somos pensantes e realizadores, inteligentes e capazes de recomeçar depois da chuva ou da tempestade. A gente tem um Deus que garante a nossa vida emocional. Portanto, busque em Deus a paz que você precisa, o descanso que você precisa, ao mesmo tempo em que você vai buscar na terapia, no medicamento, algo que você vai precisar usar por um período curto de tempo, enquanto a crise não vai embora, enquanto os ataques de pânico não cessam, enquanto esse toque, esse seu movimento externo, visível, que as pessoas notam, que muitas vezes te atrapalha ao longo da sua vida social, enquanto isso é tratado para que você fique bem. E mais uma vez, sempre vale a pena reforçar aqui. Se você convive com alguém com toque, ao invés de achar engraçado, ao invés de recriminar, ao invés de falar, ajude. Apoie, converse, não recrimine, mas converse. A pessoa não tem controle. Então não adianta dizer para com essa perna, não adianta dizer não vai lá de novo, não adianta brigar, não adianta bater, não adianta ter atitudes, vamos dizer assim, que vão degradar ainda mais a autoestima daquela pessoa. Mas leve ao médico, ore por ela, esteja ao lado, fale de coisas positivas, da bênção de Deus, do cuidado de Deus, porque o toque na realidade é uma ansiedade altamente desenvolvida. Então, literalmente, a ansiedade que vem, um estado ansioso, a crise de ansiedade, que pode se desenvolver tanto para o toque, para o transtorno obsessivo compulsivo, tanto para a crise de pânico, mas para tudo isso há tratamento, há ajuda, e nós ainda temos a presença do Espírito Santo em nós. Então não se permita vencer pela ansiedade, mas vença a ansiedade. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Busque ajuda e fique bem em nome de Jesus. Deus te abençoe.